refere a juízo. Novo nome escrito, isso se refere ao fato de que os crentes receberão um novo nome, em harmonia com a perfeita renovação do nosso ser. Glória a Deus. Nicolaítas, temos aqui uma seita bastante desenvolvida, mas de difícil identificação. O Novo Testamento fala em obras dos nicolaítas e em doutrina dos nicolaítas, o que dá a entender que se tratava de um grupo organizado com práticas e doutrinas. Como se pode ver, o desenvolvimento de certas heresias a partir da doutrina cristã foi bastante ampla. O risco de perder a identidade em meio a tantos desvios diferentes era grande, não só naquela época, hoje em dia também. E a última referência, para fechar, e eu já passo a palavra para vocês, aqueles que quiserem comentar, Irineu de Lyon, 130 a 202, afirmou que os nicolaítas eram seguidores de Nicolau, um prosélito, ou seja, uma pessoa convertida ao judaísmo, que foi contado entre os primeiros diáconos. Essa heresia surgiu nas últimas décadas do primeiro século na Ásia Menor. Eles estavam infiltrados em diversas igrejas e eram bem atuantes nas cidades de Éfeso e de Pérgamo. Como gnósticos, os nicolaítas ensinavam que as obras da carne não afetavam a pureza da alma, não tendo nenhuma relação sobre a salvação das pessoas. Olha que legal, né? Para eles, a sensualidade não contaminava o espírito e não constituía pecado, o que resultava em adultério, fornicação, libertinagem sensual e participação em comer coisas sacrificadas aos ídolos. As obras dos nicolaítas foram rejeitadas pela igreja no período de Éfeso, mas tolerada no período posterior de Pérgamo. Segundo o autor, Pérgamo abrange o período de 313 a 538. Nesse período, a igreja corrompeu-se com o Estado, prostituiu-se com o paganismo e tornou-se a igreja do Império Romano, o que lhe tirou a sua força espiritual. Esse autor aí também, notadamente, ele defende a primeira linha de interpretação, que são períodos de tempo da igreja, representação de períodos do tempo da igreja. Ali o que fizeram com aquele, como era o nome dele? Era Antipas, né? É isso? Isso, Antipas. Isso, a crueldade que fizeram, né? De colocar ele dentro do boi, aquele e ele morrer ali dentro, sufocado, né? Agora eu fico imaginando assim, ó, a grande tribulação. Eu acredito que vai ser praticamente daí para pior, né? Coisas terríveis, né? Vamos fazer assim, tipo, para provar realmente a fé de quem é cristão, né? Para poder salvar a sua alma, porque não vai ser fácil, né? Então é uma prévia, eu vejo assim, ó, como uma prévia, né? Do que vai acontecer lá na frente. Eu acho que seria isso. E era uma igreja que ia bem, né? Até que se corromperam, né? Se corromperam. Era isso. Quando a gente fala em grande tribulação, a gente está falando em escala mundial. Mas hoje a gente já vê esse tipo de perseguição, né? Na China, no norte da África, e na Índia parece que se intensificou muito. Até nas Américas tem alguns pontos que tem uma perseguição que chega às vias de fato. Então, nós já temos esses exemplos pontuais, mas a gente pode afirmar que a grande tribulação será em escala mundial. Só esse comentário mesmo. A novela Reis que está dando, né, fala mais ou menos isso aqui, essa igreja, a novela Reis, porque assim, ó, os filisteus vão roubar a arca agora, né, fala ali na palavra, eles vão roubar a arca, porque como eles adoravam a deuses de pau e pedra, essas coisas,
eles sabem que a arca não é Deus. Eles sabem que existe o Deus de Israel, só que eles associam a arca como se fosse o rei, entendeu? Como se fosse Deus. Porque eles têm um Deus, né? Que é palpável e tal e coisa. Aí eles vão roubar a arca, né? E a arca vai parar lá onde tem o templo lá do Deus dele, que é o Deus de... Ai, agora fugiu. É o Dagon. Dagon, exatamente. A arca vai ficar na frente dele e esse Dagon vai amanhecer caído de rosto em terra. O próprio Deus fez isso, né? Vai fazer isso. A Bíblia fala. E aí Deus vai provocar, vai mandar aquela doença lá, né? Vai deixar o povo com fortes hemorroidas, com dores e tal. E daí é bem assim, aí o povo, eles sabiam que o povo, quando estava temente a Deus, né, que não se desviava do caminho, Deus botava a mão e ganhava. Todas as batalhas, Deus ganhava as batalhas pelo povo, né? E aí eles sabiam, né, da fraqueza, onde estava a fraqueza de Israel. Tanto eles sabiam que eles usaram aquelas mulheres para o povo pecar, né? E foi aí que Deus se afastou. Todas as batalhas aconteciam isso, né? Sempre eles se afastavam. E Deus estava sempre mostrando que era com eles, mas desde que eles fossem com Deus, né? E até os dias de hoje é assim. Então, é assim, ó, Deus é maravilhoso, cara, mas Ele só vai nos ouvir enquanto a gente for fiel a Ele. A partir do momento que a gente não for, não adianta berrar e espernear, porque Deus não vai responder pra gente. Não é verdade? Isso é uma coisa assim, ó, fantástica, né? Que a gente, às vezes, acaba pecando, às vezes, em alguma coisa, e tá aí a explicação. Então, por isso, a gente tem que fazer uma análise, assim, né? Pra gente ver onde que a gente tá errando e se consertar o quanto antes com ele, né? Porque ele sabe que a gente é falho. E assim, ó, e dá graças a Deus, né? Porque o Espírito dele se revelou a nós. Por isso que hoje a gente segue a ele, né? Serve a ele, crê, tem fé nele, né? Então isso é maravilhoso. Eu fico comentando com a Débora aqui, né? A gente fica lendo ali a Bíblia, né? E a gente fica, e ela dizendo, né? Pois é, mãe, o povo de Israel não tinha jeito, né, cara? Eles sempre pecavam contra Deus, sempre. A primeira oportunidade que eles tinham, eles pecavam sem saber das consequências, que não seria na vida só deles, mas na vida do povo inteiro de Israel, não é? Mas muito, muito legal, assim, ó. Mas tu vê que a gente imita Israel, viu? A gente imita eles, é incrível a semelhança que nós também temos na desobediência. Exatamente. E a Débora falando, né, a gente tem que se policiar, gente, porque senão o diabo ele é sujo e ele desvia o teu foco, ele vai tentar desviar o teu foco sempre. Então a gente tem que estar sempre atento, né? E é verdade. É bem assim. E aí Israel se desviava, aí vinha problema para ele, aí ele se voltava para Deus, aí Deus resolvia o problema, aí ele se desviava de novo. Sempre a mesma história. Sempre é nós escrito. É no espelho, você olha no espelho. E vai ser até a volta dele, né? Porque a gente é humano, cara. A gente é... Mas, enfim, né? A gente tem que estar sempre se policiando. Não dá para dar bobeira, não. Né? Era isso, então.